aí, pessoal, tudo bem? Começa aqui mais um episódio do podcast Música Pavê, o espaço no qual musicapavê.com ganha o formato áudio. Eu sou André Felipe de Medeiros, fundador do Música Pavê, e trago aqui uma coleção de 3 matérias intercaladas com um papo muito bom que eu tive com o Vitor Henrique Guimarães, da equipe do Música Pavê, em um episódio sobre movimentos periféricos, que é um nome que nós pensamos justamente para dar conta de muito da música que nós escutamos e dentro de um raciocínio cultural brasileiro, podem ser vistas como à margem, em alguma periferia, seja ela geográfica, socioeconômica, étnica, de gênero, de orientação sexual ou qualquer outra classificação que alguém queira inventar. Nós do Música Pavê sempre queremos olhar para a música com um olhar mais horizontal, tentando entender o que há de melhor nos sons de hoje, e eu entendo que esse episódio argumenta a favor e esclarece essa nossa intenção de sempre. Pois bem, eu já te dou a dica que lá no musicapavê.com, na aba podcast, você encontra uma página deste episódio onde você pode escutar as músicas e discos que aqui são citados. E para começar esse episódio, então, que tá imperdível, vem um papo com Josiara, que está para lançar o disco A Deus Dará, que sai no dia 19 de agosto, logo após esse episódio. É a sequência de Mansa Fúria, disco de 2018, que desde então tem encantado muito o público da música brasileira contemporânea. Eu te convido então a escutar agora o que a Josiara me contou sobre esse disco. Josiara, muito interessante ouvir que você colocou nesse disco A Deus Dará o seu diálogo com o universo musical afro-baiano. E eu acho que é legal começar ouvindo de você então. Como é que você observa a riqueza dessa cultura da qual você faz parte? Olha, eu acho que eu precisei sair do meu lugar, né? Tanto de Juazeiro, tanto de Salvador, estar distante, ter a saudade como uma ponte, digamos assim, que me faz sempre voltar essas memórias, que me fez enxergar a grandiosidade, né? Não só do estado Bahia como todo, mas da música brasileira, assim. E é muito rico, muito incrível, os sotaques, tudo. Então, eu que sou do interior, falo de um jeito, em Salvador já me vê ali que eu não sou dali, então você vê quantas coisas diferentes tem ali no mesmo estado. Então, eu acho que eu comecei a mergulhar nesse lugar porque eu gosto, assim, onde eu me sinto em casa ouvindo, não só pela qualidade que eu observo quando pesquisadora, né, das músicas e fico ali reparando, estudando arranjo e tudo nas minhas audições, mas eu acho que tem um lugar afetivo que me toca, então acho que começa por aí. Quando você fala de saudade, tem muito a ver com esse lugar afetivo mesmo, né? Que você comenta. Exatamente. Mas sobre essa grandiosidade que você trouxe, não é estranho a gente falar, vamos verbalizar aqui de um jeito mais sincero, né? Quando a gente pensa na música brasileira, na MPB, com um olhar que vem a partir de um lugar elitista, por exemplo, né? Que é ao qual a gente foi submetido por tantos anos, a música afro-baiana, ela é vista como periférica desse lugar da elite, sei lá, de uma filha da bossa nova, vamos dizer assim, né? Então, o que vem da Bahia, o que é afrodescendente, isso tudo é visto como periférico. Como que é para você também olhar para a grandiosidade da música brasileira contemporânea como um todo e perceber como isso que um dia foi visto como a margem, como de fora, é também hoje cobiçado pelo mainstream, sabe? Uhum. Eu acho que as discussões que a gente está tendo atualmente, né, das intersecções, da questão racial, social e tudo, gênero, eu acho que todas essas discussões, elas são muito importantes justamente para a gente rever, enfim, muitas coisas. E naturalmente, tendo acesso a essas informações e já tendo acesso a toda essa construção da música brasileira que é afro-indígena, né, digamos assim, tem a coisa europeia toda ali, mas é africana a música brasileira, propriamente. Então, assim, eu acho que a gente vai começando a dar esses valores, né? Como é que posso dizer? Enfim, fazendo reparações também, naturalmente, né? Eu acho que é um passo que eu percebo, assim, desses acessos. Eu acho que as pessoas estão tendo orgulho de ser funkeiro e tá ganhando seu ganha-pão sendo funkeiro, sendo pagodeiro, sendo sambista. Não tá mais proibido, assim, né? Você fazer uma roda de samba. Pelo contrário, você vê roda de sambas nos bairros elitistas, branco fazendo, e nanana. Então, você vê o que, né?
os acessos ali, eles estão amplificando e as pessoas estão tendo orgulho da música da terra ali, reconhecendo toda a história. Eu acho que é um pouco disso, as informações, né, que a gente está alcançando. Sim, sim, muito bom. E por falar em afro-indígena, a percussão é uma questão muito forte nesse seu disco, né? E ela não vem sozinha. É uma percussão trabalhada também de forma eletrônica, que gerou um resultado que eu, particularmente, assumo, sou muito fã. Como é que foi pra você descobrir e se desenvolver dentro dessa estética? Foi muito natural, assim, porque eu me vi, como todo mundo, né, preso ali na pandemia e não podendo realizar os seus trabalhos. Eu tinha e tenho, né, o show como meu principal ganha-pão, digamos assim, né? E me vi ali sem poder nem criar, nem encontrar os meus amigos, nem discutir nem nada. Então, me dei conta ali do computador, dos beats, dessa construção, dessa nova ferramenta, né? Então, fiquei ali criando os beats, fiquei ali, enfim, estudando, experimentando as minhas coisas. E dentro desse percurso todo pandêmico, desses 2 anos em que eu comecei a compor e revisitar algumas canções, a percussão, ela me veio muito forte por vários meios, assim. Acho que era um elemento que não tem no Mansa Fúria. Acho que o elemento percussivo está no violão, né, propriamente. Acho que tem espaço para o violão fazer os floreios e ritmicamente caminhar para vários lugares. E nesse eu gostaria de trazer a percussão em si. Eu estava ouvindo muito, escuto muito Timbalada, assim, minha banda preferida. E sempre escuto muito Carlinhos Brau, o Alfa Gama Betizado. Então comecei a ouvir vários sons com a percussão muito presente, né? Os blocos afros, tudo, enfim, ouvindo pela saudade, ouvindo como buscando ali meios de como eu posso inserir isso na minha nova composição, né? Então foi uma coisa meio assim, foi meio junto, foi natural, porque eu estava precisando aprender a produção musical e criar meu jeito de me expressar, outro jeito de me expressar. E o que eu estava ouvindo também estava ali reafirmando o que eu queria passar, né? O que eu queria somar com o que eu estava fazendo. Me conta mais sobre isso, é o que eu queria te perguntar agora mesmo, né? Como é que foi saber o que você queria cantar nesse disco? Olha, vários momentos, né? Eu acho que quando essa coisa da dor, né, do momento das perdas pandemicamente, do desgoverno que estamos passando, né, dos desmontes na saúde, na educação e tantos os lugares que infelizmente a gente está, enfim, descendo essa ladeira, mas com muita esperança esse ano a gente vai mudar aí e sair um pouco desse buraco, assim espero. Então todas essas dores, essas questões, o que eu estava lendo também, e eu precisava gritar isso de uma certa maneira, eu não conseguia guardar para mim. Então essas composições começaram a sair desta maneira, então eu via que eu precisava dizer, já que eu não estava fazendo show nem nada, então veio com muita força isso, eu falei, é isso que eu quero falar. E, ao mesmo tempo, percebia que tanto no samba mesmo que a gente conhece, seja o samba de roda, seja ali o samba chule, início, os lamentos sertanejos, as coisas todas, elas no fim, elas dão a festa de largo, né? Elas dão a esse festejo que desse dia tão puxado, desse suor tão primoroso ali que eu coloquei no meu trabalho, enfim. Eu posso festejar depois. Então a importância também da paixão, do lazer, de dizer que te amo, sabe assim? Então eu falei, poxa, eu tô falando de tanta dor, mas eu preciso também dizer que essa dor, tanto na minha observação, né, do que é essas festas de largo, do que essas festas para mim, observando na minha cabeça, mas também no que dá esse percurso, né? As ladainhas cantadas ali no samba chula dá no samba de roda. Todo mundo festeja e, né, quando você tá ali numa festa de terreiro, tem as obrigações tudo, mas todo mundo cai no samba, no batuque depois, as pessoas celebram. Então, eu sabia que eu queria falar dessas profundezas, mas também falar da importância de celebrar a vida, né? Celebrar, enfim, a existência mesmo de cada ser. Sim, maravilhoso. E tem uma coisa aí que tá nas entrelinhas do que nós estamos conversando, que eu quero fazer uma ponte aqui com a última vez que você esteve no Música Pra Ver, que foi uma matéria que a Letícia fez no site, de 2019, na qual você tinha sido indicado ao WME no prêmio de melhor instrumentista.
Vocês conversaram sobre isso e você disse, é legal eu ser reconhecida como instrumentista, porque me veem muito como cantora, nem sempre como compositora. E agora você, então, tá aí com seu disco sendo cantora, sendo compositora, sendo instrumentista, mas também produtora. Como que é poder ter esse domínio autoral tão amplo na sua obra? Olha, eu digo que é uma faca de dois gumes, né? É bom ter autonomia, você conseguir expressar de forma legítima, né? O que você quer. Então, eu quero, sei lá, de detalhes de arranjo, eu Sim. pego, faço. Mexo no computador, edito, brinco com essas possibilidades eletrônicas, né? Ou enfim, sei lá o que seja. Uhum. Tanto no lugar também que é muito fácil entrar no loop e desacreditar, é muito fácil também a gente se sabotar e achar que a gente não pertence a esse lugar, né? Então, assim, eu acho que eu tive muitos altos e baixos nesse momento de produção, assim, como me coloco na coragem de ser aprendiz, né? Então, a primeira coisa que eu faço, que eu estou mexendo, então, tenho essa coragem, me orgulho muito disso. Por outro lado, acho que a autocrítica, quando você se centraliza também, ela fica muito mais inflamada, assim, falando da minha experiência, obviamente, né? Então, para mim foi um pouco assim. De todo modo, eu acho que a gente tem que ter, enfim, acessos às nossas artes de várias maneiras para a gente poder, enfim, conseguir, inclusive, dialogar com as outras pessoas que vão colaborar com ela. Então, Perfeito. se for para dar um resultado nisso tudo, eu acho que está sendo muito positivo nesse passo que eu estou dando, assim, porque eu quero, enfim, trocar com outros produtores, outras produtoras e, consequentemente, tocar com muitos músicos na minha vida, bandas gigantes e tudo. Quero fazer isso, mas para isso eu também preciso ter minha experiência comigo mesmo, né? Então eu estou encarando dessa maneira. Sim, e sua carreira ainda é muito jovem, né? Tá no segundo álbum, vamos ver quanto mais vem pela frente, né? Exatamente. E olha só, nós começamos aqui o nosso papo, então, trazendo essa questão, né, que hoje nós temos o que eu vou chamar de privilégio, né? Nós podemos colocar em xeque o pensamento que nos foi herdado, elitizado, colonizado, e hoje nós podemos, então, ressignificar essas coisas e ter novos olhares sobre a arte, sobre a cultura, sobre o Brasil como um todo. Dito tudo isso, Josiara, o que você mais gosta na música brasileira contemporânea? Olha, eu gosto da mistura mesmo, assim, né? Como eu disse, acho que o Uhum, Brasil é diverso, então, quando se fala de Bahia, a gente tem muito ali a música do litoral, né? Do recôncavo, uhum, é muito presente. Então, você vê que eu posso misturar o meu sertão com o sotaque do recôncavo ali, com a samba chula, ou enquanto o Nordeste, teu coco, teu maracatu, e tem o Norte ainda com tantas coisas. Então, para mim, é as possibilidades dos encontros ritmos que, enfim, que são variações que mudam o universo, né? Tem um vídeo maravilhoso de Hermeto Pascoal mostrando variações do pandeiro, da capoeira, do samba, do maracatu, e ver que é uma coisa, vem de uma unidade, mas que abre caminhos para várias sensações, assim, né? Rítmicas de dança e tudo mais que vem junto com a música. E é isso, para mim é o que eu mais gosto na música brasileira. A música é a diversidade, a mistura possível, assim. Fico feliz de poder conversar com meu amigo Vitor Henrique Guimarães, do Música Pavê, e hoje eu tô feliz também porque vocês vão conhecer mais do Vitor. Vitor, conta pra gente um pouco sobre a sua pesquisa. Então, eu tenho uma pesquisa que durou uns 6 anos, durou parte da graduação e meu mestrado, sobre a figura dos ambulantes no Rio de Janeiro, na história do Rio de Janeiro, desde a escravidão até os dias de hoje. Isso com muito foco, obviamente, na ideia da cultura urbana, né? Então, eu falo muito sobre cultura urbana, como foi o processo da constituição da cultura urbana, das culturas urbanas, como isso tem a ver com o processo de favelização, como isso tem a ver com o processo e a lógica de ocupação do espaço público, e como isso vem trazendo também determinados códigos culturais, inclusive lógicas culturais de criação de subjetividade que não seguem exatamente uma lógica eurocêntrica, Uhum. capitalista das coisas, né? Então, existem outras lógicas de ocupação do espaço, de significação do espaço, que
vão abrindo um pouco o leque das formas de se viver mesmo, de se constituir enquanto sujeito, de constituir enquanto sociedade, coletivo, politicamente, artisticamente, outras tantas outras possibilidades de ser que às vezes escapam um pouco dessa nossa concepção já muito orientada, né? Então, às vezes, Uhum. a gente pensa em política, a gente pensa de uma coisa específica, a gente pensa em mercado, a gente pensa uma visão específica, a gente pensa sobre música, sobre o processo de fazer música, de sentir a música, de consumir música e filmes e séries. De fazer e consumir, a gente pensa numa lógica específica. Hoje muito algorítmica, hoje muito o mainstream, o underground e quais são os símbolos que estão em determinados. Existem outras coisas por trás disso, na verdade. Inclusive o processo de como se cria aquilo ali, com que base, com que filosofia, e isso vai impactar também, obviamente, no produto final das coisas. Perfeito. Quando a gente fala em cultura urbana Uhum. dentro do meio artístico, o que isso quer dizer exatamente? Acho que tem aí já tem aí umas falas do Tyler, é, falando um pouco sobre isso, como isso foi apropriado, como esse termo foi apropriado pela indústria mainstream norte-americana, né? E Blackish, a série Blackish também aborda isso de uma forma bem bacana logo de cara, logo no início. Acho que aqui a gente tem uma leitura diferente, mas acho que de uma forma ou de outra elas caminham de formas similares, né? A passos bastante similares. Quando eu uso cultura urbana, eu estou falando de culturas urbanas, o que realmente pode se manifestar, se materializar, ainda que possam determinadas materializações dessas possam ser interpretadas de uma forma meio diferente. Se fala muito sobre a coisa do centro e periferia. E, Uhum. cara, você pensar em cultura do centro e cultura de periferia, não deixam de ser culturas urbanas, Perfeito, né? sim. Então, quando a gente chega num produto final, é um produto final que é uma grande amálgama de várias coisas, mas que não pode ser interpretado como uma coisa só. Sim, sempre no Porque plural, né? existe uma pluralidade. Uhum. Existe uma pluralidade. Se você está falando de uma cultura, de uma arte burguesa, é porque existe um sistema ali, um mecanismo, de certa forma, que funciona para que aquilo ali continue sendo tratado como uma coisa diferente, erudita, interessante, porque contempla e fala de determinadas histórias que estão também historicamente colocadas como algo super interessante, super bacana. A Dona Helena, e você chegar no Leblon e ouvir Tom Jobim. É isso. Isso daí já está estabelecido como uma coisa que é difícil você mexer e tirar isso do status de arte. Enquanto Sim, sim. tantos outros artistas, tantos outros movimentos culturais acabam encontrando uma resistência muito grande para estabelecer aquilo ali como arte. Eu já tive várias discussões aí sobre a clássica discussão, funk é música ou não. Para mim isso não é discussão, mas ainda tem muita gente que entra com uma resistência muito grande. E até você desmistificar o próprio conceito de arte, o próprio conceito de música, você precisa passar por alguns percursos para chegar para outra pessoa e falar, cara, você pode até não curtir e, né, e aí a gente vai aqui numa outra discussão de por que você gosta ou não disso, mas não dá Uhum. para tirar o status de arte de determinadas coisas. Perfeito. E quando a gente para pensar isso de culturas urbanas, a gente é, chega a pensar em cultura de uma forma geral e, cara, falando aqui especificamente de música, existem outras formas de pensar e processar música, existem outros ritmos, existem outros gêneros, tantos, que às vezes a gente não tem um acesso tão fácil, mas que estão aí acontecendo em suas formas, né? E que não deixam de ser música por isso. Você Uhum. pensar, sei lá, numa outra arte, você pensar Bollywood, cara. Bollywood tem uns símbolos muito específicos, né? Às vezes é tudo muito exagerado, tudo muito fantasioso, mas aquilo ali é uma forma de produzir arte que dialoga com aquele grupo específico, Uhum. sabe? Que de repente no cinema
ocidental, pode parecer meio absurdo para a gente, mas funciona para aquilo ali e não pode ser desconsiderado como um produto artístico ou mais ou menos pitoresco. Não, aquilo ali dialoga com aquele grupo. E a música Uhum. também. O funk dialoga com tal grupo, o rap, o hip hop dialoga com tal grupo, o Kuduro dialoga com tal grupo. Eu tava ouvindo um disco de pop Kuduro agora de tarde. Cara, é interessantíssimo, é maneiro pra caramba. E é um produto final super bem acabadinho, super bem produzido, e que não tá chegando aqui agora, tá, beleza. Mas aí de você querer colocar aquilo ali numa caixinha a qual não pertence, precisa de um amadurecimento a mais da gente, dos nossos discursos, até no jornalismo musical mesmo, de Uhum. tentar entender aquilo ali, como é que chegou naquilo ali, né? A música africana, de uma forma geral, as músicas africanas, de uma forma geral, a música afrodiaspórica, de uma forma geral, tem muito da espiritualidade e do movimento do corpo, e isso vai se manifestar na música, sabe? Vai se manifestar no que Uhum. a gente está ouvindo. Ao contrário de muitos outros gêneros que de repente são mais contemplativos. E Uhum. tudo bem, sabe? Uhum. Não tem problema nenhum nisso. Mas é importante que a gente entenda como cada coisa chega onde está. A Perfeito. história de cada coisa. E nisso que a gente vai chegar no funk ser marginalizado ou não. Porque o funk, às vezes, ele é muito marginalizado porque é tido como vulgar, né? Porque fala do corpo e do movimento de senta e rebola e não sei o quê. E isso daí, existe um motivo para chegar nesse tipo de produto, né? Uhum. Nesse tipo de música, né? No tema que é falado, ou então se fala muito da criminalização do funk, porque é música de bandido e o do proibidão, não sei o quê. Cara, existe um motivo para aquilo ali estar sendo falado nessa vertente musical, nesse gênero Perfeito. musical. Então, Perfeito, sim. muitas vezes associado a uma coisa, a um tipo de grupo social que já é marginalizado, que já é criminalizado. Então, é isso, é uma atenção a tudo que já foi chegando aonde a gente está hoje. Caê Guajajara está com duas grandes novidades. A primeira dela é que o seu álbum Quarahi Tadir, de 2021, ganha agora a sua versão audiovisual no YouTube, com vídeos sendo lançados para cada faixa semanalmente. E a segunda delas é uma turnê que passará por várias cidades e estados brasileiros, viabilizada pelo Natura Musical, na qual Caê poderá compartilhar, assim como nos vídeos, mais de suas vivências, como integrante do povo Guajajara, criada na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Se você não conhece esse som, eu super recomendo, mas eu sei que assim que você terminar de ver essa conversa, vai querer ir correndo dar o play. Caê, Quarahi Tadir, disco que vira agora um álbum visual. Creio que a minha pergunta, para começar, é então por que trabalhar também esse formato audiovisual para suas músicas? Porque muitas pessoas não estão acostumadas a ver nós indígenas em diversos lugares, né? Nas favelas, na cidade. E transformar esse álbum em visual também é um novo ponto de vista, né? Que a gente mostra de realmente ver as nossas figuras transitando nesses espaços para que eles saibam o que está acontecendo no Uhum. Brasil, né? Uhum. Uma coisa que eu acho muito interessante na sua música, né, é que talvez então se eu for ouvir sem ver a imagem, sem ver os seus traços indígenas, sem ver os cenários que você ocupa, né, mas só escutar, ela é uma música tão contemporânea, né, que esses recortes, não sei, né, essas características que compõem quem você é, poderiam até passar desapercebidas, talvez, né? Sim, totalmente. E novamente sobre a sua música, Totalmente. né? Eu acho muito interessante como, repito, ela é muito contemporânea em sua estética, mas a maneira como você compõe é ancestral, né? Como é que funciona isso, essa composição que tem a ver com Sim. sonhos? Então, é uma coisa que acontece comigo desde que eu era muito nova. E realmente eu sonho com essas melodias. São várias músicas, né, que já existem Uhum, hoje. E eu sonho com essas melodias. Muitas das vezes me vem até a letra e eu só acordo e eu tenho que gravar, né, escrever para não uhum, esquecer.
E aí eu sempre pego a minha melodia, né, que veio pelo sonho, gravo e mostro pro produtor que, nossa, ele, para mim, é a peça-chave, assim, Uhum. né, de pegar isso tão orgânico assim e transformar num Aham. beat. Ninguém faz nada sozinho mesmo, né? É mesmo. Pois é. Então, por falar nisso, né? Como é que foi você juntar o pessoal que está contigo fazendo os vídeos das músicas? Então, isso foi muito indicações também, né? Às vezes um parente meu já conhece um outro parente que faz não sei o quê, e aí por aí vai. Uhum. E aí, os parentes indígenas, assim. Sei. Por sorte, né, estavam todos aqui no Rio, né, que foi onde a gente gravou a maior parte das cenas. E a gente conseguiu juntar, assim, artistas muito incríveis, assim, que eu tive a sorte de estar junto mesmo, para poder Aham. estar fazendo isso tudo. Maravilha. E olha só, o Quarahy Tadir, então, saiu já faz cerca de um ano, né? Ele saiu em setembro de 2021. Nesse tempo, então, Sim. nesses 11 meses que separam o lançamento de hoje, essa gravação do podcast, o que você acha que esse tempo te ensinou sobre esse disco? Eu acho que sobre a maturidade de mostrar outros pontos de vista, assim, eu Hum, confesso que não cabia muito, assim, na minha mente, né, nunca via, de fato, né, os clipes, não sabia muito bem o que expor, né, uhum, e com a ajuda do Candu, né, o Candu Puri, que foi o diretor de tudo, uhum, ele me ajudou bastante, assim, a abrir a mente mesmo para outros pontos até de câmera mesmo, sabe? A gente aprendeu muito nesse processo, né, de aprender a mexer, a fazer mesmo, né? E uhum. como estar na frente da câmera, o que que a gente quer comunicar com o que apareceu no momento que falou tal frase, sabe? Eu acho que Sim, tudo isso foi tipo o que é a imagem dessa palavra, sabe? E claro, sim. a gente fez isso muito limitado, né? Porque é claro que a gente tínhamos muitos outros pensamentos que para a gente faltaria, assim, principalmente dinheiro, né? Faltariam também pessoas qualificadas, né, para fazer isso, porque todo mundo ali estava muito aprendendo junto, né? Fazendo junto. E foi Uhum. muito incrível poder fazer isso, né? Que é aprender com parentes indígenas, né? Sim! E olha só, você é nordestina, né? Nascida no Maranhão, cria da Maré, no Rio de Uhum. Janeiro. É, como você falou, Uhum. né? De família indígena. Enfim, são muitos recortes, então, que nós podemos perceber em você, né? Que nós podemos te encaixar, enfim, como você preferir falar, né? Como que você Uhum. observa, então, todos esses filtros chegando às pessoas quando você leva sua música, né? Você entende, né? Eu comentei que só de ouvir a tua música, às vezes, eu aqui, ouvindo numa playlist, eu poderia não perceber isso. Mas quando as pessoas, então, te olham, te enxergam, sendo, de novo, indígena, da maré, enfim, você pensa que isso muda a maneira como as pessoas entendem sua música? Com certeza muda, porque muitas das vezes elas podem não estar escutando como uma pessoa indígena cantando, né? Uhum, Então eu acho que é muito político a nossa presença, sabe? uhum, Então, quando a gente coloca a nossa cara e mostra ali a gente falando dentro daquele cenário, a gente consegue perceber quais são os recortes que estão acontecendo ali, né? uhum, Coexistindo junto. E que muitas das vezes a pessoa não entende que existem esses recortes coexistindo. Muitas das vezes uhum, você vai esperar ver um indígena numa aldeia ou na natureza. E quando uhum. você vê um indígena numa favela ou na cidade, você pergunta: o que aconteceu? Né? Então, Sim. é justamente esse questionamento que a gente quer causar nas pessoas, né? O que Uhum. aconteceu? Realmente, o que aconteceu está sendo escondido por muitas mentiras coloniais que são hoje sustentadas pelas instituições, né? Uhum. Quando eu ouço isso, eu me lembro de coisas que eu, como, né, eu sou um homem branco e eu ao longo da vida trabalhando
com músicos, né, tendo esse privilégio de ter esses encontros como eu tô tendo com você agora, eu fui ensinado disso, né, que talvez se eu fosse fazer uma música agora aqui e querer lançar, a minha música seria apenas sobre, não sei, uma canção de amor ou uma canção pra gente festejar e acabou, quando uma pessoa, uma artista, né, que participa de tantos recortes sociais diferentes, quando lança uma música, carrega tudo isso consigo, né? Exatamente, isso é um ponto também muito importante, porque eu gostaria de estar falando sobre outras coisas, né? Eu gostaria de estar Sim. falando, fazendo uma love song, fazendo uma música para festejar, mas eu coloquei como prioridade dos meus primeiros trabalhos realmente expor tudo que estava acontecendo, né? Tudo que estava me perpassando e gritando, né? E as coisas que estavam gritando para mim era isso, essas feridas coloniais, todas essas violências, tudo isso estava sendo muito importante, né? Uhum. Denunciar. E agora, né? Pensando nos futuros trabalhos, eu estou com muita vontade de fazer coisas realmente para cima, né? Eu acho que eu já falei muitas coisas, né? Já até escrevi livro. Então, assim, eu acho que está tudo aí, entendeu? Uhum. E agora, realmente, eu quero falar sobre outras coisas, quero fazer esse exercício de escrever o bem viver, né? Aham. E não mais somente as violências. É um exercício que a gente ainda não vive, mas que a gente quer vibrar isso por dentro, né? Justo, justíssimo. E olha só, você agora tá prestes a entrar numa turnê que vai poder levar a sua música a vários locais diferentes do Brasil. Mas eu entendo que também quando você leva a sua música, você encontra diversas histórias, algumas parecidas com as suas, outras menos parecidas, né? O que que você Sim. sonha, o que que você projeta para esses encontros assim? O quanto você acha que isso também pode te enriquecer como artista? O que eu acho muito importante dos encontros é que a gente tem um aprendizado, né, muito maior, assim, de troca. E principalmente ali, né, depois do show, depois de eu ter dito tudo, quando eu vou de encontro, né, aos fãs, às pessoas, a esses encontros, eu percebo que tudo que eu falei ali, eles não sabiam, né? Uau! Muitas das vezes, a maior parte das vezes, as pessoas não sabem sobre o que eu estava falando. Então, por isso que eu tenho tornado até esse show, né, de Quara Rita Di, que vai para a turnê, ele mais didático, né? É um show Sei. assim que você ouve as músicas, mas eu também falo sobre ela, né? Eu também Uhum. falo sobre o apagamento, também tem uma pegada ali educacional para que Uhum. não reste dúvidas, né? Para que as pessoas saibam o porquê que eu estou falando aquilo, sobre que contexto eu estou falando aquilo, né? Então, Uhum. eu acho importante a pessoa, como se estivesse vendo um filme, né? A pessoa vai ver e vai sair, nossa, entendi, né? E Sim. muitas das vezes eu estava naquela urgência de denunciar, e aí acabava ali dentro do meu mapa mental, né, falando, colonização. Tá, mas Uhum. muitas das vezes as pessoas não sabem o que é essa palavra, entendeu? Exatamente. Então, o Sim. que que é colonização? Sobre que contexto isso existe? O que que isso tem a ver comigo? Entendeu? E o que que isso Uhum. tem a ver com o outro? Então, é muito importante, assim, esse show para a Rita Di, ele vem mostrando todas esses pontos de vista, né? Educacional, empático, né? Porque também eu sempre cito Sim. qual é o corpo território, né? O lugar desse corpo território que está me ouvindo, o que que ele está ali ocupando, o que que ele é também, né? Uhum. Então, é muito importante, assim, eu tento de todas as formas colocar, né, expor bastante esses pontos de vista. Maravilhoso. Eu acho que no mais, assim, eu aprendo muito também, né, assim, a ser mais sensível também com histórias que não são parecidas com a minha, né? Sim. Perfeito. E Caê, o que você acha que o mainstream ou a sociedade, a palavra que você quiser usar aí, né? O que você acha que se perde ao não se escutar artistas periféricos? O que que se perde? Eu acho que a gente perde a originalidade do lugar onde a gente está pisando, né? Principalmente quando a Uhum. gente está falando de artistas indígenas, né, periféricos.
E Uhum. aí você hoje vê artistas periféricos, né? Tem muitos artistas periféricos hoje até fazendo muito sucesso, só que o que a gente não vê mesmo são artistas indígenas, né? E aí você Uhum. vê como o apagamento ele é forte, porque a gente está no Brasil, só que você não vê os artistas originários do Brasil fazendo sucesso, né? E não é porque a Exato. gente não está fazendo música de qualidade, né? Exato. Então, assim, você vê que há uma intenção colonial em cima do que está fazendo sucesso, né? O Uhum. que é, como se fala, quem ganha com as músicas que estão fazendo sucesso? O que essas músicas estão levando na sua mensagem, né? Uhum. Então, é muito sensível, porque o que a gente fala nas nossas músicas, na maioria das vezes, são denúncias, né? Então, é muito difícil estar no Brasil e denunciar que o Brasil é um território roubado e que a gente está aqui vivendo as leis do invasor, né? Uhum. Então, como que isso pode fazer sucesso? Né? Então, a gente vai se reinventando, a gente vai lançando, né? Agora mesmo, todos esses ritmos eu chamo de música popular originária, né? Porque não é Perfeito. brasileira, o Brasil ele veio depois de nós, né? Então, isso é música popular originária, MPO, que eu junto tudo isso que já existe, né? Os beats, com elementos originários, entendeu? Que é o maracá, que são os nossos cantos, que é a nossa língua, né? Então, isso é muito importante que esteja em visibilidade, principalmente no Brasil, porque se nós não aparecemos minimamente nos lugares, então é porque realmente há um problema e há uma monopolização ali da colonização acontecendo. Vitor, o incômodo que eu tenho, vou desabafar aqui um pouco, o incômodo Uhum, que eu tenho, assim, é justamente com algumas conotações que alguns termos podem ter. Por exemplo, quando eu falo de uma periferia, ou melhor, dentro do nosso contexto aqui da conversa, né? Quando eu falo de movimentos periféricos, quando eu falo no plural, porque são mais que um. uhum, Eu fico sempre pensando, mas é periférico em relação a quê? Porque periférico é que está ao lado, que está à margem, né? Então, à uhum, margem de uhum, quê? Ao uhum, lado de quê? uhum. Então, esse é um primeiro incômodo meu. Um segundo incômodo vem justamente e eu quero trazer o incômodo sem oferecer solução, né? Mas é quando a gente pensa, por exemplo, nos termos minoria e maioria, sabe? Quando a gente fala de minoria, a gente está falando em relação a uma classe hegemônica, mas a minoria pode ser maior em número, por exemplo. E quando eu Aham, penso nas culturas periféricas, eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Podem estar à aham. margem, mas numericamente são maiores. Entendi. Eu gosto dessa provocação aí. Porque até na minha pesquisa também eu trago um pouco disso, né? Acho que quando a gente pensa em pluralidades culturais, a gente acaba dando um passo para uma horizontalização das coisas. Então, quando você pergunta periferia de quê? De repente, o que é estabelecido como centro pode ser periferia de uma coisa, porque existem várias centralidades. E Sim. cada centralidade vai ter a sua própria lógica de materialização da vida social, da vida política, da vida artística e de tantas dimensões da nossa vida. Então, também questiono aí os tantos usos de periferia, porque eu gosto de pensar em várias centralidades, Uhum. usando esses exemplos que eu falei aqui. Cara, o funk para a favela é muito mais central do que o que, sei lá, Tom Jobim fez, do que Uhum. Beatles fez, Uhum. do que tantos artistas hoje fazem. E não é que não possa dialogar, mas ele tem uma centralidade maior. E aí, de novo, não existe nenhum problema nisso. Acho que muito do problema está justamente em como esse corpo de jornalismo musical, muitas vezes muito. Jornalismo musical, jornalismo artístico de uma forma geral, muitas vezes muito homogêneo, pouco heterogêneo, pouco diverso. E isso aí no jornalismo musical, nas premiações, na categorização das coisas, que é a discussão que o Tyler levanta. Cara, existem aí vários centros. E como é que isso está imbricado na
produção sobre a informação daquilo ali, sobre a leitura daquilo ali. Como é que o jornalismo musical está repassando esses gêneros todos, essas centralidades todas? Porque muitas vezes a centralidade desse pouco mais homogêneo de jornalismo musical entende aquilo ali como uma música periférica. E não. Se a gente está falando aí de uma coisa estritamente espacial, tá, beleza, vamos aí usar uma coisa periférica, mas eu não acho que algo tão subjetivo, né, mais do que a gente dá conta, deva ser lido dessa forma tão espacial. E olha que eu estou falando como geógrafo, tá? Mas, cara, assim, é isso. Periferia de quê, né? E aí entra um pouco nessa discussão. Minoria de qual maioria? Maioria de quê? Quando estou discutindo política na mesa de bar, eu gosto de usar o termo minoria política. Porque é isso, tem determinados grupos Sim, que são subrepresentados politicamente. Temos um fato. Mas, pô, tem uma maioria que tá ali, né, sendo subrepresentada. E artisticamente falando, existe uma maioria que está consumindo esses gêneros tidos como periféricos. Existe uma maioria que está produzindo, que está querendo produzir. O tanto de produtor de funk que tem surgido recentemente, nos últimos anos, tanto de produtor de trap, essa superprodução lo-fi que tem rolado, cara, é de uma galera que não está exatamente na centralidade da produção musical. Mas tem rolado muitos artistas por aí em todos os lugares do mundo, sabe? Então, como é que a gente consegue entender isso de uma forma responsável? Acho que essa é uma palavra-chave que às vezes falta muito no jornalismo de uma forma geral. Inclusive o bem consolidado, o mainstream, né? Falta uma responsabilidade de entender que aquilo ali está sendo produzido numa lógica diferente. E não precisa romantizar, porque as dificuldades de produção, não sei o quê. Existem as dificuldades de produção? Existem. Mas isso não precisa ser super glamourizado. Existe uma dificuldade de produção, uma coisa mais crua, pode ser que exista algo mais cru, exista algo mais cru em um momento ou outro, mas, cara, aquilo ali está acontecendo a partir de um determinado contexto, isso deve ser entendido artisticamente, culturalmente, socialmente, politicamente, porque aquilo ali é uma implicação de várias dimensões. É uma sobreposição de camadas que vai chegar e dar cor naquilo ali. A gente precisa entender aquilo ali, como aquilo é produzido. Eu tenho tentado aí jogar no pavê, né, nessas listinhas de fim de mês, lançamentos do mês, tenho tentado aí jogar o máximo de artistas não brasileiros e não estadunidenses e não ingleses. É óbvio que eu jogo um ou outro, mas eu tenho tentado aí fazer esse esforço. Estou aí preparando outras matérias aí, outras pautas aí para o futuro. Porque acho que é isso, a gente conhece pouco, e quando a gente conhece pouco, corre risco de ficar uma coisa muito excêntrica. E o excêntrico é muito associado à periferia. o exótico, né? Porque o exótico, Uhum. porque o periférico é muitas vezes tratado como o exótico, como o que não faz parte do centro. E, cara, faz Isso. parte. Uhum. Faz parte do mesmo mundo que a gente está vivendo. A favela faz parte do mesmo mundo que a gente está vivendo, sabe? Como é que a gente consegue se aproximar disso sem se apropriar, sem romantizar, entendendo que aquilo ali é uma outra realidade, mas que faz parte da nossa mesma realidade? É necessário ter responsabilidade ao fazer isso, para não ficar uma coisa muito estética, performática, quadrado preto no Instagram quando o George Floyd morre, sabe? É necessário ter responsabilidade ao entrar em contato com isso e entender como aquilo ali é feito. E é possível fazer isso. Eu tento, e aí, né, não é sempre que eu consigo ter contato com essa galera, eu tento fazer isso, tento apresentar e entender como aquilo ali é feito. Cara, isso daqui traz um quê de alguma tradicionalidade que no momento eu não entendo. Vou lá, dou uma estudadinha, tento puxar uma coisa ou outra. Ah, tá, beleza. Eu tenho escutado muito jazz sul-africano. Cara, vai ter muita influência da música tradicional africana, vai ter muita influência da música tradicional xoxa, vai ter influência de um gênero ou outro ali que é muito específico da África do Sul. O que é isso? Para eu não tornar exótico, como é que eu posso entender essa tradicionalidade para entender o que está sendo produzido hoje? Para não tornar exótico.
E acho que é uma responsabilidade que a gente tem que ter, porque às vezes a gente corre esse risco de transformar o exótico numa coisa que não faz sentido, que não é consumível, né? É consumível, é ouvível. Tá, gente, tá no Spotify. Tudo que eu descubro no Spotify, eu descubro no Bandcamp. É uma coisa que é acessível para todo mundo, né? Então, é isso. Existe muita gente produzindo isso, existe muita gente falando disso, e para essas muitas gentes, isso é centralidade. Isso não é periferia, é centralidade. Criolo é uma das maiores potências da música brasileira de hoje, de ontem, de sempre. E se você acompanha o Música Pra Ver, você sabe muito bem que ele lançou recentemente Sobreviver, uma grande obra que dá continuidade ao que ele começou com Nó na Orelha, desenvolveu também em Convoque o Seu Buda e dá continuidade agora na estética e na temática, muito bem acompanhado de gente como Lineker, MC Ariel e um certo Milton Nascimento. Só para citar alguns. Criolo sentou comigo para conversar recentemente sobre esse trabalho e, como de costume, trouxe muita inspiração e muitas reflexões sobre o tema desse episódio. Criolo, tem uma questão que eu acho muito interessante no seu trabalho, desde principalmente, né, Grajaú X, que é aonde você vai, eu acho que o Grajaú vai junto, né? Vai sim. Tá no coração, tá em tudo. Então, Tá na música. tá na música, tá no coração, tá na música, tá na mente, tá marcado na alma. Vai estar sempre junto, porque faz parte dessa construção, né? Exatamente. E é muito legal também como o seu trabalho traz a periferia, traz as regiões periféricas, as manifestações populares todas, tanto em temas quanto na estética, né? E você pode ir passeando do rap ao samba, passando por onde você quiser ir no meio, mas trazendo uma multiplicidade muito interessante no seu trabalho. Eis a minha visão. Como é que você enxerga isso? Muito grato pelas suas palavras, e eu acho que é isso, a gente vai dividindo um pouco do que a gente vai aprendendo na quebrada também, esse alicerce, e eu acho que até o que você aprende para além do território da quebrada, não esquecer que a quebrada te deu alicerce, os ensinamentos, porque você pensar bairro, primeiro de tudo tem você, o que você é nesse bairro, como você está nesse bairro, ou como você não está nesse bairro. Uhum. Tudo isso também faz diferença de como a gente absorve os ensinamentos, porque às vezes você passa pela sua frente uma série de ensinamentos, mas você não percebeu. Não significa que você aprendeu de primeira. Tudo depende também de como chega esse ensinamento para você, mas como você está. Como você está nisso? Às vezes uma criança, numa inocência, uma criança de 10 anos, em sua inocência, consegue absorver e ver muito mais de uma ação, de uma palavra, de um gesto, do que a gente que já, de repente, está com tal idade e às vezes o sofrimento faz você ter alguns receptores que seriam para estar aberto a esse progresso, né? Que é o progresso do conhecimento. Às vezes a mágoa, a frustração, a tristeza, eles acabam tomando um lugar de entupir esses receptores, né? De prosperidade, de conhecimento, né? Que conhecimento é prosperidade, né? Antes de tudo, conhecimento é prosperidade. Perfeito. Como que tem sido para você, ou hoje, né, em 2022, quando você olha para trás e percebe os lugares nos quais você pôde se inserir dentro do mainstream, por exemplo, né? Como é que foi para você essa até adaptação, né, de estar ali? É uma grande novidade. Mas acho que a força da música nos leva para esses lugares e talvez os lugares entendam que eles também se adaptam, ou às vezes nem é se adaptar, é entender que também pode ser assim. Né? Porque existe uma construção de arte de muitos músicos, muitas pessoas que passaram pela minha vida até me dar o alicerce de eu ter a oportunidade de fazer o Nó na Orelha. E depois de fazer o Nó na Orelha, a oportunidade de tantos músicos maravilhosos ajudando a construir o que seria a estética desse álbum icônico, histórico, para minha vida, não sei para além. Então, para mim é icônico, histórico. Sim. Então, essas construções, elas se dão também, às vezes percebendo, às vezes não se percebendo, porque essa doação de troca de saberes, ela acontece no nosso povo de modo muito natural. Né?
não se marca, não se marca um café. Eu vejo muito, não se marca um café para falar bom dia, né? Muito bom. Olha só, essa construção de muitos músicos que formam quem é crioulo, acho muito interessante você trazer isso, porque até eu olhar para sua música, isso sempre vai me chamar muita atenção, né? Até assim, a gente falava muito crioulo, o rapper, e ao longo do tempo, te chamar de rapper faz sentido, mas é também limitador dentro de tudo que você faz, né? Crioulo o músico, crioulo o artista. Aí sim eu entendo melhor quem é o crioulo. Mas enfim, o que eu ia dizer é, observando tudo isso, eu sempre te percebo como uma pessoa que também escuta bastante música, né? Além de fazer muita coisa. Eu acho que pode ser eu, MC, e essa arte do MC que te dá suporte para abrir um leque de situações que acabam se encontrando com outras vertentes da música. Porque o rap, ele Perfeito. propõe uma pesquisa. Uhum. O rap, ele propõe uma pesquisa. O rap é o encontro na sua natureza, né? Sim, ele sugere esse encontro. Como que você resolve as questões de construir uma, uma, uma roupagem para o teu sentimento, que países você visitou, quantas histórias você acabou conhecendo, tendo acesso para a construção dessa instrumental. Então o rap ele abre essas comportas de troca. Uhum. Então, quando a gente tem a oportunidade de se encontrar com outras pessoas que estão fazendo outros sons, que vêm de outras histórias, a gente percebe a grandiosidade do rap. Que é esse agente provocador, mas questionador, mas também esse agente facilitador de troca, né? De comunhão, né? Não só da aspereza necessária para determinados diálogos que passam por determinados temas, mas também essa doçura, essas sutilezas de abrir caminhos para essa troca, né? E dentro das suas viagens pelo Brasil, das oportunidades que você tem de conhecer o Brasil e mesmo fora do país, né? Outras periferias. Como que é para você essa experiência, né? Outras periferias e outros artistas periféricos, né? Como é que são essas trocas? É muito forte. Existe uma felicidade em encontrar essa pluralidade no outro e uma tristeza muito grande de saber, de constatar com seus olhos que o abismo social se encontra em todo o território nacional. Então dói muito isso. Porque o que te leva a criar é a necessidade de expressão, a necessidade de expressar teus sentimentos, a necessidade de você abrir seu coração e a necessidade de construir algo próspero e positivo. Mas o criar também é uma coisa da alma humana. É que para nós nos foi oferecido uma construção de sociedade muito hostil. E agora eu fico imaginando, se não endereçasse ao nosso povo tantos anos de sofrimento, quanto mais coisas lindas a gente, com um mínimo de suporte, a gente não teria criado. Em todas as camadas da sociedade, em todos os campos profissionais, se com uma estrutura capenga, com um abandono do Estado, os jovens periféricos têm feito coisas incríveis. Você imagina com o suporte, você imagina com o ponto de igualdade. Sim, esse é o sonho. A favela não quer nada de ninguém. As pessoas que moram em favela querem ser felizes igual a qualquer ser humano. E não dá mais para aceitar essa condição. Né? Quando a pessoa fala, nossa, aquele bairro é violento, parece que o bairro vai pegar uma arma e apontar para você. Não, é um bairro violentado. Um bairro que sofre pelo abandono. E as pessoas que se encontram nesse território também sofrem deste abandono. Então, é muito importante essa mudança de olhar que seja sincera e do coração, para se entender a capacidade de um povo. Se mesmo com todo esse sofrimento e essa insegurança econômica que assola 95% da população brasileira, nós somos capazes de criar coisas incríveis. Imagina a gente sabendo que a nossa dignidade não será retirada. Quanto a gente ia produzir? E aí eu falo isso para além da música, porque às vezes as pessoas acreditam que a nossa fala ela está endereçada a falar que todo mundo aqui tem que cantar e dançar. Não.
todo mundo possa cantar e dançar para celebrar suas conquistas e sua prosperidade em tudo aquilo que sente que o seu coração possa contribuir com a sociedade. Para não ter mais essa dúvida. Né? Nas periferias você vai encontrar engenheiros, você vai encontrar matemáticos, engenheiras e matemáticas, médicos e médicas, você vai encontrar dançarinos e dançarinas, você vai encontrar açougueiros e açougueiras, você vai encontrar a pessoa da barraca do pastel e uma pessoa que acabou de inventar a cura de alguma doença. Tem tudo de um tanto nos nossos territórios. E para além, para mais do que a minha compreensão desse contemporâneo de 2022, ainda arraigado dos meus sentimentos de quem teve a primeira e segunda infância nos anos 80 e 90. Porque a gente sempre carrega o nosso olhar, por isso que esse nosso olhar de recorte de tempo. Por isso que eu sempre falo da importância de prestar atenção no jovem, porque o jovem do ano 2000 para frente, o modo como ele enxerga as problemáticas, o jeito como ele se organiza e como ele propaga as possibilidades de progresso, são para somar. Então, às vezes, tem umas questões geracionais, de tretas geracionais, que é onde todo mundo perde. Né? Um olhar não é melhor que o outro. Um olhar pode complementar o outro. Né? Perfeito. Quando eu ouço Sobreviver, eu percebo que você está cantando os seus versos com aquela clareza, aquele direto ao ponto, também carregado de beleza, como sempre vimos na sua carreira. Mas eu fico curioso se, voltando à questão de você hoje estar dialogando com uma amplitude maior de ouvidos, né? Você está dialogando aí com mais gente que está te ouvindo. Quando você vai gravar, existe algum senso de responsabilidade? Eu não sei se esse é o melhor termo, mas existe algum senso de, agora que eu estou aqui, agora eu preciso ser ainda mais claro, ou continuar sendo tão claro como eu sempre fui? Olha, eu acho que esse diálogo ele vai até um certo lugar, porque não é de todo mundo que você tem o feedback quando você escreve um texto e apresenta para as pessoas. Justo. Eu acho que as ideias comuns, os pensamentos próximos, as pessoas pares, quando têm contato com aquele texto, ou com a força do que aquela música lhe apresenta, porque o diálogo ele vai para além do texto. Por que aquele atabaque está ali? Por que aquele chequerê está ali? Existe uma ancestralidade? Existe uma perpetuação de se compreender de onde esses instrumentos vêm, aí você vai chegar numa diáspora? Existe abrir esse leque para falar, então, sobre a tua religiosidade? Existe leque para falar sobre ancestralidade moderna? Então, a canção rap, além da mensagem do texto, a mensagem que existe nessa composição, nesse mosaico cheio de cores que cada instrumento carrega, também propõe uma história. Também propõe um resgate histórico. Então, esparramar o seu coração e as suas emoções nas canções é o melhor caminho. E isso vai chegar de energias para cada pessoa de um jeito. Se você for parar para pensar que você tem que fazer diferente porque agora outra camada social está disputando, você se perder um pouco nesse caminho. Talvez você achar formas diferentes para contar a mesma, para levar a mesma boa nova. Sim, perfeito. Como explicar da importância do teu coração se só lhe fizeram mal? Criolo, você comentou, né, da importância desse disco, então, para você, mas eu queria ouvir mais, então. O que o Sobreviver significa para você já hoje? Uma superação. Eu pensei que não fosse conseguir mais escrever, de fazer um disco. Fiquei muito tempo sem escrever. Uau. Não muito tempo sem não me emocionar. Mas Sim. sem isso se traduzir em letra, canção, verso. Então, Ainda mais no longo formato de um álbum, né? Eu pensei que não fosse acontecer mais. E eu nunca fico forçando a situação. Porque não é um jeito que eu fiz na vida, assim. Não, eu não sei se um dia eu consigo. E isso é eu descrever o meu eu, não é endereçar crítica a ninguém, tá?
Então, para mim, só do fato dele existir já me deu um alento de entender que ainda é possível escrever, que ainda é possível me expressar e trocar desse jeito, também neste formato, né? Foram Uhum. muitos anos sem lançar um álbum que acontece uma continuidade ou nó na orelha e eu convoco seu Buda. Uhum. Então, ele já apresenta para mim que ainda era possível. E daí essa importância. E a força da construção, todas as pessoas envolvidas são pessoas que fazem parte desse álbum tanto quanto eu. Quando eu falo as pessoas envolvidas, isso vai para além da parte musical. A parte executiva, a parte da execução, de fazer acontecer os encontros, as coisas, de se organizar isso, foi de extrema importância para esse trabalho. E poder ter essas pessoas foi de fundamental ponto para esse disco vir ao mundo, sabe? Todos E tiveram como é a que você importância de sabe? igual. Sim, e como é que você sabe quem deve estar com você nos discos? É uma coisa de sentimento e é uma construção. Quando vai ver, tá lá, porque sempre esteve. Uhum. Essas Uhum. pessoas sempre estiveram, na verdade. A gente tem um recorte histórico de um documento desse momento, mas essas pessoas sempre estiveram. Conhecer o Tropiquilas, conheci o Tropiquilas foi através do Daniel Ganjamin que me apresentou o Zé Gon. Em Uhum. 2012, a gente estava em Silver Lake, foi fazer uma apresentação lá. Nesse dia, essa turma toda foi visitar o Daniel, não foi para me ver. Vários skatistas incríveis do Brasil que estavam em tour lá, foram lá pro show. O Zé Gon foi, e o Mário Caldato também foi. Então Uhum. eu tive por osmose essa experiência. E ele é amigo do Daniel de muito tempo, são irmãos de alma, irmãos de música, irmãos de muitas concepções. Então sempre esteve. O Laudes, que compõe o Tudo Tropiquilas, eu conheci quando ele tinha Uhum. de 15 para 16 anos, quando eu ia cantar nos shows de rap em Curitiba. Ele não podia entrar pela idade, ele ficava do lado de fora, com CDR de instrumental que ele fazia, e vendia, passava para um, passava para outro, mostrava o trabalho dele, ele com 15 e 16 anos. Então ele sempre esteve. Sensacional. Poder ter mais uma vez o Daniel Ganjamin em algumas faixas, muito incrível, muito especial, então também esteve. Tem o Marcelo Cabral, que também é incrível, e através do Marcelo Cabral, que eu conheci o Daniel, e conheci o Marcelo Cabral por causa do Ricardo, da Matilha Cultural. Então são pessoas que sempre estiveram. Então a beleza da construção, quando se dá no encontro do Daniel e do Marcelo, é muito incrível. Uhum. Então tem isso, e inclusive as pessoas que participaram também. MC Ariel eu conheci, acho que foi em 2014. A gente se falou, e foi muito legal. Quando eu liguei para ele, ele foi muito gentil comigo e aceitou o convite. E quando eu falei com a querida e amável Estrela Lineker, de uma voz inconfundível, de uma energia de alma extremamente importante para o Brasil, assim como Ariel, foi de uma doçura, de um acolhimento incrível. Eu lembro que em 2011, 2012, eu não lembro agora em que ano, que assim que eu escutei uma música de Lineker, eu tinha um show no Circo Voador e eu fui para uma rádio que fortalecia bastante a música popular brasileira, e eu cantei um trecho da canção e pedi: Brasil tem que escutar, Brasil tem que escutar. Então elas sempre estiveram com a gente. E minha mãe participando. Sim. Eu acho que esse álbum ele é muito importante por todas essas pessoas e pelo documento de ter minha mãe no álbum é muito importante. E o mestre Milton, ouvir a canção, estudar a letra e prontamente responder: eu gostei. E foi desse jeito que ele respondeu: Uhum. Gostei e quero gravar. Não falou mais nada. Maravilhoso. Que já é uma amizade que vem de 2013, é uma amizade que nasce do fortalecimento de duas pessoas cruciais para essa amizade,
que é o Agostinho, e que é o Danilo Nohua, um grande escritor e parceiro, amigo, de fortalecer essa amizade, que essa amizade, dessa primeira vez da gente se ver, mas ainda não era amigo, vem do Ney Matogrosso, que em um dos ensaios para o Prêmio da Música Brasileira, ele sentiu que eu estava deslocado, que era a minha primeira vez, eu estava muito nervoso, porque é um evento muito grande, muito importante para a música brasileira, e era a primeira vez que eu participava. O Ney, eu tinha conhecido ele porque o Pupilo, fazendo a abertura do Carnaval de Recife, me convidou para fazer uma homenagem ao Alceu Valença, e dentre as pessoas que cantavam músicas para o Alceu Valença, o Ney estava lá. Então eu conheci o Ney, de poder falar com o Ney por conta do Pupilo. Então você vê que tem sempre alguém que faz uma ponte, alguém que contribui, que nem imagina o quanto contribuiu, porque essas ações, elas fermentam. Sim. Então são muitos Perfeito. nomes, né? Você vê quantos nomes aqui foram citados de pessoas incríveis da música brasileira e de um coração tão, tão bonito, né? Sim. E olha só, eu aprecio muito, entendo e aprecio a sua humildade ao dizer, né? Esse disco que é tão importante pra mim. Só que eu vim aqui conversar contigo já tendo publicado no Música Pra Ver, que nós do site, nós como um todo, como redação, reconhecemos, né, o valor que esse disco tem no seu lançamento. Mas eu gostaria de ouvir de você também, quando você dá um passo pra trás e contempla esse álbum sendo lançado em 2022, qual a relevância dele? Acho que é o rap, mais uma vez, dando recado para quem ainda não ouviu, ou ouviu e o coração ainda estava fechado, por N motivos, que o rap não está aqui para colocar o dedo na cara de ninguém. A arte sempre acolhe. A arte sempre acolhe. Eu acho que o rap, mais uma vez, se apresenta como um amplificador de tudo aquilo que a gente quer de bom para a vida da gente. E de tudo aquilo de ruim que a gente não aguenta mais passar. Então acho que mais uma vez o rap vem e nos fortalece para essa continuidade. Termina aqui esse episódio do podcast do Música Pra Ver. Te convido tanto a seguir o podcast nas plataformas em que você escuta, quanto a visitar a página desse episódio na aba podcast do musicapavê.com. Bom, esse podcast é sonhado e realizado pela equipe do Música Pra Ver, e eu agradeço aqui mais uma vez pela presença do meu amigo Vitor Henrique Guimarães, que trouxe muito a esse episódio. A trilha sonora é do nosso querido Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.